Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Fazendo esse vídeo de hoje aqui no aeroporto, então peço perdão mais uma vez pelo barulho externo aqui, mas é o último vídeo que a gente vai estar gravando dessa forma, né? A viagem acaba hoje aqui a trabalho. Importante é trazer notícia, informação, e é isso que a gente vai fazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre o próximo desafio do Vasco, né? O Vasco só volta a campo no dia 12 de junho, última partida aí, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Fernando Diniz vai ter 10 dias de trabalho, de preparação, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os impactos que esse período pode ter aí no time do Vasco. E também vamos falar sobre vários outros assuntos, né? A gente teve ontem uma entrevista que a gente conseguiu direto com o CEO do Vasco, aí, o Carlos Amodeu, e nessa entrevista ele falou ali sobre várias coisas importantes ali, como por exemplo, rescisão de contrato de Dimitri Payet, falou sobre renovação de contrato de Felipe Coutinho, falou também sobre a situação do goleiro Léo Jardim e falou também sobre a contratação que o Vasco vai anunciar aí nos próximos dias. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje e mais uma vez vou colocar para vocês aqui na íntegra a entrevista com o Carlos Amodeu, né, que foi lá para representar o Vasco na CBF ontem no sorteio da Copa do Brasil. Então primeiramente quero convidar você vascaíno que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, venha se juntar aqui aos mais de 500 mil vascaínos do nosso canal. Peço sua colaboração deixando o like no nosso vídeo, né? O seu joinha, o seu like é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso canal. Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que o Vasco obviamente tem mais um jogo pela frente aí antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, no dia 12 de junho. O Fernando Diniz vai ter aí 9, 10 dias de preparação. E cara, a expectativa é que essa preparação, esse período aí de tempo parado, né, terá um impacto positivo para a equipe do Vasco, né? Que o Vasco consiga trazer mais intensidade, que a forma física do elenco possa melhorar. E lembrando que a gente vai ter aí a volta de dois jogadores, né? O Hugo Moura, que volta ali ao meio de campo, provavelmente na vaga do Jair, e também tem a volta do Luiz Gustavo. Uma expectativa muito grande é para saber se o zagueiro, né, que o Vasco contratou no começo do ano, Maurício Lemos, será aproveitado como titular, né? O Fernando Diniz tende aí a usá-lo com mais frequência aí a partir agora desse período de treinos, né? Ele estava precisando ganhar forma física, expectativa é que agora, né, com esses dias que a gente terá mais de treinamento, que o Vasco possa aí estar recuperando alguns jogadores que estão voltando, né, que ainda precisam aprimoramento da forma física, caso do Adson, caso do próprio Maurício Lemos. Tem jogadores que também chegaram agora nesse começo de temporada que ainda não conseguiram chegar no ápice ali da forma física, né, o caso do Lloyd Augusto e do Garré. Então a tendência é que aos poucos, né, a gente veja caras novas, né, sendo utilizadas pelo Fernando Diniz aí nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho aí sobre a Copa do Brasil Sul-Americana, porque ontem tivemos o sorteio, né, o Vasco aí já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final, será o CSA na Copa do Brasil, e caso a gente passe, né, dos playoffs da Sul-Americana, o Vasco vai encarar uma equipe equatoriana, o Muxuque. Eu não conheço essa equipe, não sei exatamente o que esperar, né, mas lembrando que o Vasco passar para as oitavas de final da Sul-Americana, a gente ainda tem uma barreira pela frente, né, que é o Independente Del Valle. Então o Vasco tem que jogar muito bem essas duas partidas aí que acontecerão no mês de julho para a gente dar sequência aí também no torneio sul-americano. E agora falar um pouquinho aí sobre as novidades, né, porque ontem o Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco da Gama SAF, deu uma entrevista aqui para o nosso canal, que eu vou colocar para vocês já aqui a entrevista inteira, e ele confirmou algumas coisas muito importantes. Confirmou aí que o Vasco vai anunciar a contratação do novo executivo de futebol já nos próximos dias, né? A gente não sabe ainda se será o Mário André Mazzuco, Felipe Ximenes, se podemos ter uma novidade, como por exemplo o Juninho Paulista podendo assumir. Então nos próximos dias a gente já terá o anúncio oficial aí de quem vai ser o responsável aí por tocar o futebol do Vasco aí, desde a saída do Marcelo Santana, esse cargo está vago. E também teremos outras novidades, né? Com contratações, ele confirmou que pretende aí contratar jogadores e já dar esses jogadores ao Fernando Diniz no dia 21 de junho, né? Agora, daqui a 3 semanas. Falou também sobre a saída de Dimitri Payet, né? O Vasco está tentando rescindir o contrato com o francês de forma antecipada, né? Lembrando que o contrato do Payet com o Vasco ele vai somente até o dia 31 de julho desse ano de 2025, mas por questões ali financeiras, né, o Vasco está tentando antecipar, né, quebrar esse contrato já agora essa semana. O Carlos Amodeu também falou aí da necessidade, né, da renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim, né, o Vasco está tentando aí a todos os custos a renovação de contrato com o Léo Jardim agora no meio de ano, né, lembrando que o contrato do Léo Jardim com
com o Vasco só vai até o final dessa temporada, então o Vasco precisa dessa renovação até para poder valorizar o goleiro, né, e quem sabe vendê-lo agora no meio da temporada. Lembrando que 3 clubes têm interesse no Léo Jardim, clubes da Espanha, da Itália e também de Portugal. E também o Amodeu falou sobre a renovação de contrato do Felipe Coutinho, que as coisas estão avançando, né, e que o Vasco pretende fazer essa renovação aí já agora nesse mês de junho. E agora eu vou deixar com vocês aqui na íntegra toda a entrevista para vocês poderem assistir, né, quem não assistiu ainda poder assistir, e quem já assistiu assistir de novo, né, porque tem muitos detalhes, tem muita informação para você vascaíno acompanhar agora no decorrer dessa entrevista, beleza? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. E agora a entrevista aí de Carlos Amodeu aqui no nosso canal. Um abraço. Diretor de futebol chegar, eu queria que você falasse para o torcedor do Vasco o que ele pode esperar de fato, né? A gente sabe que o Fernando Diniz já fez ali as suas sugestões em termos de contratações, o que ele espera, né? Que chegue de material humano para ele poder trabalhar, e também que você atualizasse a situação do Coutinho, né? Tem o Payet também, o torcedor fica muito inseguro do que vai ser o restante do ano do Vasco. O que você pode falar de mais concreto para esse torcedor? Bom, perfeito. Sobre o Payet, como eu já disse anteriormente, nós já estamos em contato com os seus representantes com o objetivo de nós negociarmos um término antecipado do contrato do Payet. O contrato dele vence no dia 31 de 7. Ele, nesse momento, está liberado, está lá na França, a pedido do próprio atleta. Deverá retornar para o Brasil nos próximos dias, mas nós teremos aí 30 dias sem competições e depois mais 15 dias até vencer o contrato dele. Então, nos parece absolutamente razoável que a gente negocie com o staff do atleta um término antecipado do seu contrato, de forma acordada, de forma ajustada entre as partes, por todo o respeito que nós temos por este atleta, não só no mercado mundial, mas também pela sua passagem aqui no Vasco. Com relação ao Felipe Coutinho, é um atleta que o Fernando Diniz já disse que conta com ele, nós contamos com o atleta, o contrato dele vence no final desse mês. Existem questões que precisam ser tratadas do atleta para com o seu clube de origem, né, com o Aston Villa. A gente aguarda um direcionamento sobre isso, para que aí nós possamos aprofundar o diálogo com os representantes do jogador, de modo a estender o contrato dele e definir até por que período nós podemos estender o contrato dele. Porque para a gente definir isso, a gente precisa ter a clareza quanto à definição do que acontece com o seu clube de origem. Qual foi a tua primeira pergunta mesmo? Que eram 3 em 1? O que o Diniz pediu, né, de fato, assim, em termos de contratações para o restante do ano? A gente já tem um trabalho conjunto que tem sido feito pela comissão técnica, com a gestão técnica, com a área de scouting, onde o perfil de atletas e as posições que a gente necessita já estão definidas. O trabalho tem sido realizado, está sendo mapeado todo o mercado para isso, né? Então nós já temos um outro diálogo, uma outra consulta sendo realizada, né? Para que a gente possa, no momento oportuno, aprofundar essas negociações e chegar, quem sabe, a conclusões positivas, reforçando o nosso elenco para a segunda parte da temporada. Agora, é importante dizer, a gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, que o clube vive esse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, todos os eventos que aconteceram ali atrás, que fizeram com que a gente esteja nessa situação econômica bastante sensível, né? É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia, então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante nessa janela. Nós faremos reforços, sim, dentro da nossa capacidade, da responsabilidade que a gente tem dentro do orçamento, de cumprir o orçamento e honrar os compromissos que a gente assume, né, para reforçar o nosso elenco. Mas é fundamental a gente ter essa transparência. Por óbvio, o nosso torcedor não gosta de ouvir isso, o torcedor sempre gosta de ouvir que ele pode esperar grandes contratações, mas a gente precisa ter a responsabilidade de agir com honestidade com o nosso torcedor para não criar uma falsa ilusão que depois não vai se realizar e nós vamos ser cobrados e o torcedor vai ficar frustrado também. Bom, mano, você me permite então abrir, queria saber como é que vocês viram esse sorteio, se era o que vocês esperavam. Acho que muitos dos times que vieram aqui hoje representados estavam torcendo por confrontos contra adversários de menor investimento, se era isso que o Vasco esperava. Na verdade, um sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil já começa a funilar a competição, então já fica mais complexo para todo mundo. Aqui é importante dizer que o CSA ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil eliminando um grande clube do futebol brasileiro, eliminando um gigante do futebol brasileiro que é o Grêmio, então a gente precisa tratar esse confronto com total respeito. Amodeu, boa tarde.
Queria saber sobre a busca do diretor de futebol com a saída do Marcelo Santana e por que a gente tem essa mini janela do dia 2 ao dia 10 e depois com a pausa uma nova janela. Como é que está esse planejamento do Vasco? Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. É importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scouting está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Praticamente todos esses atletas que você comentou, a gente tem negociações em andamento, tratativas em andamento com seus respectivos agentes e representantes. Especificamente falando do Léo Jardim, nós na semana passada apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que a gente considera uma proposta muito boa, muito vantajosa, um prazo longo de contrato, o que demonstra a nossa confiança nesse atleta, uma valorização importante que o leva a ser um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. A gente espera que, com base nessa última proposta que a gente apresentou, que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente consiga concluir essa negociação de renovação da melhor forma possível para que ele continue conosco por um bom tempo ainda. Você falou novamente, né, sobre o mercado de transferências e tal. Eu queria saber se vocês têm as prioridades, se você poderia falar quais são as prioridades de posições e mais ou menos aí uma quantidade de reforços que podem chegar nessa segunda janela de transferências. Bom, o que eu posso te dizer sobre essa tua pergunta é que nós já temos sim a clareza das nossas necessidades para essa janela. Eu não vou me prender a falar quantidade de atletas, até porque eu vou ficar refém desse montante. Se eu disser 1, 2, 3, vocês depois vão me cobrar. A gente já tem a clareza daquilo que a gente está buscando, das posições que a gente tem necessidade, e o nosso departamento de scout já está fazendo todo o mapeamento. A gente já tem algumas consultas iniciais para que a gente possa, no momento oportuno, conseguir concluir as negociações ou trabalhar para concluir as negociações e reforçar o nosso elenco para essa segunda parte da competição, até porque a nossa posição hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é bastante desconfortável e a gente precisa qualificar o elenco para que a gente saia o mais rápido possível dessa posição desconfortável na competição. Sobre a situação das renovações, sabe que o Léo Jardim estava encaminhando a sua renovação? Del Valle, o adversário do caminho do Vasco, passando pelo Del Valle. Primeiro falando do próximo adversário. O Independente Del Valle é um time que muitos ainda conhecem pouco a respeito do Independente Del Valle, mas que vem fazendo um trabalho muito consistente ao longo dos últimos anos. Já tem tido performances importantes em competições sul-americanas,
tendo eliminado inclusive outros grandes clubes brasileiros. Então a gente trata esse confronto como um confronto duríssimo, né? Sobretudo pelo aspecto da altitude também que nós precisamos enfrentar lá em Quito. Depois disso teremos um outro adversário com altitude também, né? Caso tenhamos êxito contra o Independente Del Valle, que também vamos enfrentar altitude também lá no Equador. Então assim, é um caminho desafiador, mas quem quer ser campeão, quem quer ter protagonismo nessas competições tem que enfrentar aquilo que encontrarmos pela frente. Mas nesse trabalho... Particularmente, eu não vou comentar nomes ou especulações, porque isso sempre prejudica, né, o nosso mercado. O que eu posso assegurar para o torcedor do Vasco é que o nosso departamento de scouting está trabalhando intensamente para buscar aqueles atletas que a nossa comissão técnica considera que são de posições que a gente precisa reforçar no elenco. Tem alguma confirmação em relação a isso ou não? Como eu te disse, nós contamos com esses atletas, nós estamos em tratativa com todos os seus respectivos agentes para avaliar as condições de renovação e extensão desse contrato. Então hoje não tem nenhuma saída encaminhada de nenhum desses atletas que foram citados.